Olá, começa agora mais um Palavra do Professor. O assunto de hoje é o novo Código de Processo Civil. E para esclarecer as nossas dúvidas a respeito disso, eu vou conversar agora com o Dr. Misael Montenegro Filho. Ele que é advogado, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e autor de diversos livros. Dr. Misael, muito bem-vindo ao nosso programa. A gente já pode começar contextualizando esse assunto. O que é, afinal, o Código de Processo Civil e para que ele serve? O novo Código de Processo Civil é considerada a segunda lei mais importante do Brasil, perdendo apenas para a Constituição Federal. É uma lei que tem uma capilaridade muito grande, é uma lei que é aplicável não só ao processo civil, como também ao processo eleitoral, ao processo administrativo, ao processo constitucional. Portanto, é uma lei que tem uma repercussão muito grande, não só para os operadores do direito, como também para a sociedade civil. O que se quer em termos de processo é que ele seja rápido e barato. O novo Código de Processo Civil ele vem com essa proposta. Essa é a razão de termos um novo Código de Processo Civil. Temos uma lei que seja atual, substituindo uma lei que foi aprovada em 1973 e que possa nos dar, esse é o desejo, um processo mais dinâmico, um processo mais racional. Mas, doutor, quais foram as grandes mudanças promovidas nessa nova fase do Código? O Código apostou em alguns instrumentos, não é? Eu posso apontar o principal deles, na minha opinião, a conciliação e mediação. Nós temos culturalmente uma adoração pelo litígio, pela briga. O novo Código de Processo Civil parece que quer nos desarmar. Ele instituiu como fase obrigatória do processo exatamente a conciliação ou a mediação. Significa dizer que depois da apresentação da petição inicial, que é o primeiro ato do processo, ao invés do réu se defender, tradicionalmente ele faria isso, ele é chamado para uma conversa. Essa conversa é chamada conciliação ou mediação. E talvez, se houver êxito nessa conversa, se as partes se entenderem, nós teremos ali a eliminação do conflito. O processo vai terminar nessa fase. É uma aposta muito importante do legislador infraconstitucional. A segunda aposta, eu poderia dizer, é na construção de mecanismos para a solução de conflitos de massa. Hoje nós temos no Brasil, e isso representa a grande maioria das ações que tramitam em nosso território, nós temos ações envolvendo a mesma matéria. Não é mais racional, não é mais possível exigirmos que o Poder Judiciário julgue cada uma dessas ações. Vejam que desperdício de tempo, que desperdício de energia e que desperdício de dinheiro. O novo Código, então, importou um instrumento alemão, nós chamamos isso incidente de resolução de demandas repetitivas, e nesse caso o que nós teremos? Teremos um processo sendo julgado, ele é um processo que nós poderíamos chamar processo piloto. Ele será julgado e aquele julgamento ele será repetido em todos aqueles processos que estavam, poderíamos dizer assim, represados, que estavam na base, versando sobre a mesma matéria. Eu diria a você, sem dúvida, que esses são os dois pilares mais importantes do Código. Ou seja, na sua opinião, isso é uma mudança positiva? É uma mudança bastante positiva. Lógico, o código ele vai ter de ser testado, ele vai depender muito da boa vontade, não só do operador do direito, como também de pessoas que trabalham no poder público, não é? Porque o poder público ele precisa se reestruturar para receber o novo código. Vejam que o novo código, por exemplo, ele institui uma técnica muito interessante, que é a tomada do depoimento das partes e das testemunhas por videoconferência. Então, pessoas que residem no Rio Grande do Sul se envolvem no litígio e uma dessas pessoas arrola como testemunha alguém que mora em São Paulo. O novo código prevê a possibilidade dessa pessoa que reside em São Paulo ser ouvida na sua cidade. A técnica é muito interessante, mas para que isso saia do papel, é importante que o poder público ele faça a sua parte. Qual é a parte? A parte de investimento, a parte de investimento em tecnologia. Então, o novo código, por si só, não vai resolver o problema. É necessário também que tenhamos uma reestruturação do Poder Judiciário. Bom, essas mudanças foram aprovadas em 2015, mas entraram em vigor apenas em março desse ano. O senhor acredita que essas mudanças tenham deixado alguma brecha, alguma coisa que deveria ter sido mudada e não foi, permanece a mesma? Sim, não há dúvida, né? Nenhum código é perfeito, nenhuma lei
é perfeita até porque é feita por homens e os homens são imperfeitos. Então há uma reclamação sim de parte da doutrina, de parte dos autores, de que o código ele não enfrentou questões que já são atuais, não é? Ainda traz resquício de um sistema que já não existe mais. Por exemplo, o novo código, embora seja um código entre aspas moderno, ele ainda faz referência a fax, a transmissão de dados por fax, quando hoje em dia nós usamos mecanismos completamente diferentes, por exemplo, o WhatsApp. Não é? Hoje eu posso citar, em tese eu posso citar uma pessoa, chamar uma pessoa ao processo através de uma mensagem de WhatsApp. O novo código não fez essa previsão, não incluiu essa previsão no seu texto. E por conta disso, uma parte da doutrina vem dizendo que o código não é 100% moderno, que ele poderia sim ter avançado em algumas novas ideias que já são realidade na sociedade brasileira. Mas, por exemplo, eu sei que parece muito novo falar em uma nova mudança, mas isso poderia acontecer ao longo dos anos, já que algumas coisas não foram inclusas? Não tenha dúvida disso. Isso aconteceu com o Código Civil em 2002, ele entrou em vigor em 2002 e no primeiro ano vários projetos começaram a modificar o Código Civil. Isso é muito comum quando nós estamos falando de uma lei de grande extensão, como é um código com mais de 1000 artigos. Então não tenha dúvida de que nos próximos anos nós teremos sim projetos e leis remendando o novo Código de Processo Civil, porque nem tudo pode ser feito em tão pouco tempo. O novo código foi construído em apenas 5 anos, não é? Então é muito natural você colocar o código à prova, não é? E na medida em que as imperfeições forem surgindo, você vai aprovando novas leis para evitar que essas coisas que vão aparecendo deixem o novo código sem a funcionalidade que é esperada. E colocar esse novo código à prova, quanto tempo seria isso? Assim, quanto tempo a gente vai precisar para saber se esse novo código de fato deu certo? Muito difícil de fazer essa conta. Eu li alguns artigos agora muito interessantes dizendo que o novo código ele só vai produzir efeito prático daqui a 10 anos. Né? Então isso é uma conta inexata, mas eu prefiro dizer assim que o novo código ele vai sendo testado todos os dias, e eu espero que o legislador ele tenha a criatividade e a velocidade necessária para acompanhar a necessidade de modificação do código se no seu funcionamento uma ou outra não se mostrar eficaz. Eu aposto sempre nesse acompanhamento diário que deve ser feito pela Justiça. Engraçado que a lei ela é feita em Brasília de uma forma muito fria, né? Mas o legislador ele não é um legislador que atua no foro, ele não conhece a realidade da justiça brasileira. E a justiça brasileira ela deveria apostar em números, em estatísticas, coisa que nós não temos aqui. Temos isso na Europa, temos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai modificar uma lei e você faz uma estatística. Aqui nós não temos esse planejamento. Então nós vamos meio que tateando no escuro e eu espero que o novo código, sim, ele apresente resultados satisfatórios. Isso não será visto em curto espaço de tempo. Talvez estejamos falando aí de um resultado para uma geração futura, mas nós temos de fazer o trabalho de formiguinha, é o que nós temos a fazer nesse momento. Por falar em gerações futuras, na sua opinião, como essa matéria deve ser introduzida nas faculdades brasileiras? Afinal de contas, vários bacharéis em direito são formados ao longo dos anos, né? Muito bacana a tua pergunta, né? Eu morro de pena hoje daquele aluno que está no 9º período do curso de Direito, no 10º período do curso de Direito, que estudou na sua formação toda pelo Código de 73, que está saindo agora da banca universitária e vai ter de estudar sozinho um novo Código de Processo Civil. No que toca àquele estudante que ainda está na banca universitária, as faculdades elas têm modificado, inclusive, o programa da disciplina Processo Civil para acompanhar a nova lei. Por exemplo, eu acho que a quase totalidade das instituições hoje tem uma disciplina básica chamada conciliação e mediação. Nós não tínhamos essa disciplina, pelo menos não como obrigatória, na grade, na programação da disciplina Processo Civil. Então as faculdades têm feito sim a sua parte, elas têm acompanhado a movimentação do novo código e mudaram a sua grade curricular, mudaram também o conceito dos seus professores para que possamos formar alunos com base no novo código. E para quem estuda para concurso público, qual deve ser a pegadinha desse ano?
Eu aposto nas modificações, não é? Eu aposto muito naquilo que é novidade. Eu acho que as bancas, teremos agora um exame de ordem, um primeiro exame de ordem que vai explorar o novo código em meados de 2016. Temos alguns concursos já com data marcada para realização e eu apostaria nas modificações, porque o novo código ele não é 100% novo. Eu diria que ele é 20% genuinamente novo e 80% código de 73 com outro linguajar e com outra estrutura. Eu acho que as bancas não vão explorar esses 80%. As bancas vão explorar os 20% que se constituem nas novidades, nas modificações substanciais. Então eu acho que sim, quem presta concurso público, quem faz exame de ordem, terá um grande desafio agora de dominar esses 20% de modificações substanciais. No início da entrevista o senhor falou que parte desse código foi importado da Alemanha. Por que a Alemanha? O que ela vem nos ensinar? Bom, lá na Alemanha, o sistema é completamente diferente, a estrutura do Poder Judiciário, mas só para você ter uma ideia, há algum tempo atrás, 15 mil consumidores se sentiram lesados na Alemanha porque uma determinada empresa de telefonia celular maquiou o seu balanço apresentando resultado positivo. E por conta dessa publicação de balanço, 15 mil pessoas adquiriram ações dessa companhia e depois descobriram que aquele balanço não apresentava um resultado verdadeiro, que na verdade a empresa havia apresentado prejuízo num determinado exercício e não lucro. E essas 15 mil pessoas ajuizaram ações individuais na Alemanha. Parou o judiciário alemão. 15 mil ações para o brasileiro aqui em qualquer canto da federação não representa absolutamente nada. Se você pegar uma comarca como Porto Alegre, você tem 15 mil ações distribuídas no mês. Mas na Alemanha, as 15 mil ações paralisaram o Poder Judiciário. E aí, por conta disso, o legislador alemão criou esse instrumento que nós trouxemos para o Brasil, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Ou seja, a técnica de você pegar um processo, como o processo, os americanos chamam isso leading case, não é? Nós aqui chamamos processo piloto. Nós pegamos esse processo piloto, resolvemos essa questão e a decisão aqui proferida, ela é proliferada para esses processos que se encontravam na base. Então o legislador se inspirou no legislador alemão, especificamente nessa matéria, e adotou aquela máxima, nada se cria, tudo se copia. Doutor, o novo código valorizou as decisões dos tribunais superiores? Não há dúvida disso. O novo código, ele aposta muito no que nós chamamos precedentes jurisprudenciais. Não é de se permitir, não é lógico você admitir que pessoas que se encontram na mesma situação recebam diferentes respostas do Poder Judiciário. Então, o que o novo código fez? Ele fortaleceu as decisões dos tribunais superiores e prevê em várias passagens do código que essas decisões devem ser respeitadas pelos juízes que atuam em primeira instância. Então, o juiz que atua em primeira instância, eu costumo dizer o seguinte: quando paguei a disciplina processo civil na faculdade, eu levava para a sala de aula a lei seca, apenas o texto. O tempo foi passando e exigiu de nós que levássemos a Constituição. E agora eu tenho dito, nós vamos precisar levar para as salas de aula, para as salas de audiência, para os gabinetes de trabalho dos advogados, a lei, a Constituição e um tablet, um celular ou um computador. Porque o novo código está exigindo de nós o conhecimento da jurisprudência. Nós estamos nos aproximando do sistema chamado Common Law, que é adotado em países pelo mundo afora, Japão, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, ou seja, um sistema que valoriza jurisprudência, valoriza precedentes jurisprudenciais. Nós estamos tirando um pouco o peso da lei e apostando muito nessas decisões que são proferidas por tribunais superiores, dando a elas um efeito praticamente vinculante em relação aos juízes que atuam no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, isso significa que vão ter menos recursos? A ideia é que você não necessariamente que tenhamos menos recursos, mas que eles sejam julgados sempre com base nos precedentes. Sempre com base nos precedentes. Antes, os tribunais, eles criavam as decisões. Os tribunais agora vão julgar os recursos com base nas decisões proferidas por tribunais superiores. A criação dos tribunais diminui. Eles praticamente vão repetir aquilo que foi decidido pelos tribunais superiores. Doutor, e quando o senhor fala em audiências de conciliação, com o novo código, isso torna
essas audiências se tornam mais simples, menos demoradas? Elas são audiências bastante informais, esse é o desejo do legislador, tanto assim que essas audiências não são presididas necessariamente por juízes. Essas audiências são presididas, a lei prevê, por conciliadores e mediadores. Pessoas que não necessariamente estão na magistratura da Justiça Nacional. Então, esse é um desejo do legislador, de conciliar e de mediar, mas isso requer investimento, isso requer contratação pelo poder público. Hoje, na estrutura atual, nenhum estado da federação tem uma estrutura específica de conciliação e mediação. Né? As estruturas estaduais estão o que agora? Estão aproveitando os servidores que já estão no quadro, incumbindo eles de conciliação e de mediação. Isso não é suficiente. Nós precisamos montar em cada estado da federação uma estrutura à parte para a conciliação e mediação. Ok, doutor Misael Montenegro Filho, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. A você que nos acompanha pela internet, o Palavra do Professor fica por aqui e nós voltamos na próxima edição. Até mais!